Agora nós vamos falar das circunstâncias atenuantes, que atenuam a pena. O artigo 65 do Código Penal fala: são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ser o agente menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença. Então vamos lá. Atenua a pena ser menor de 21. Agora, relembrando, menor de 18 não comete crime. Menor de 18 comete ato infracional e é julgado pela Vara de Infância e Juventude. Aqui, a atenuação da pena é para quem comete o crime com 18, 19 e 20 anos. Né? Menor de 21. Então, vai atenuar a pena todas as vezes que alguém tiver 18, 19 ou 20 anos na data do crime, na data do fato. Também atenua a pena se a pessoa tiver mais de 70 na data da sentença. Não interessa se cometeu o crime com 50 ou 60 anos, mas se na data da sentença tiver mais de 70 anos, a pena também será atenuada. Também atenua a pena o desconhecimento da lei. Então vamos lá, todos nós sabemos que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para poder não responder pelo crime. Mas nós já vimos, né, quando foi falado sobre erro de proibição, que existem determinadas pessoas, por causa da sua criação ou por causa que vivem longe da tecnologia, não têm determinados conhecimentos, então pode aí alegar que não sabia exatamente que aquela conduta era criminosa, então pode ter uma atenuação na pena. Também atenua a pena ter o agente cometido o crime por relevante valor moral ou social. O que é relevante valor moral ou social? Aquilo que a sociedade admite, não é? Então, por exemplo, matar o estuprador da filha, tá? Então é um relevante valor moral ou social. Também atenua a pena se o agente procurou por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Também atenua a pena se o agente cometeu o crime sob coação resistível. Então, nós sabemos que a coação moral irresistível, a pessoa fica isenta de pena, não tem punição. Aqui haverá uma punição, a pena será atenuada, quando a coação moral for resistível. Ou cumprimento de ordem de autoridade superior, que é a obediência hierárquica. Ou sob influência de violenta emoção após a injusta provocação da vítima. Então, naqueles casos em que a vítima provoca, né? Aí o réu, por exemplo, reage batendo, ele pode ter aí a pena atenuada. Também atenua a pena a confissão espontânea. Agora vamos lá, existe a confissão voluntária e a espontânea. Confissão voluntária é aquela que parte do próprio agente. Não, eu quero confessar e vou confessar. A espontânea, ela é diferente da voluntária. Às vezes o réu chega lá e fala, não vou falar, vou ficar em silêncio, é meu direito permanecer em silêncio. Aí o advogado pode pegar e falar, olha, confessa, fala a verdade, porque a confissão, ela atenua a pena. E o réu pensa melhor e fala, opa, vou ter a pena diminuída, então eu vou confessar. Então, se o réu confessar, essa é uma confissão espontânea, não partiu a ideia dele. Aí a ideia partiu do advogado, não partiu dele. Mas mesmo assim, por ele ter aderido a essa ideia, por ele ter confessado da própria boca, então essa confissão é espontânea e ela é válida. Também atenua a pena se o agente cometeu o crime sob influência de multidão em tumulto, se não o provocou, né? Influência de multidão é aquele crime em que um monte de gente começa a falar bate, 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 né? Se a pessoa bater, foi influenciado pela multidão, então vai ter a pena atenuada. O artigo 66 trata da atenuante nominada. Aqui o rol é taxativo. Aqui a atenuante é inominada porque não tem nome. Vamos ver. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista em lei. Então vamos falar de alguns exemplos de atenuante nominada. Por exemplo, a menopausa. Todo mundo sabe que a menopausa mexe com a mulher. Então, se ela cometer um crime na menopausa, ela pode ter a pena atenuada. A andropausa é a menopausa masculina. Então, se um homem cometer um crime na andropausa, ele pode ter a pena atenuada. Já existem até jurisprudências falando de TPM. A TPM, que é a tensão pré-menstrual, mexe com os sentidos de algumas mulheres. Então, se ela cometer um crime em TPM, pode ter a pena atenuada. Então, esses são alguns exemplos de situações que não estão previstas em lei, mas que pode atenuar a pena. O artigo 67 fala, no concurso de agravantes e atenuantes,
A pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Então, o que é concurso de agravantes e atenuantes? Quando tem mais de uma agravante, mais de uma atenuante, agravantes e atenuantes juntas, né? Então, vai haver aí, o juiz deve aproximar-se do limite indicado na pena, né? Sempre observando as circunstâncias preponderantes. No caso da agravante, o que é preponderante é a reincidência, e no caso da atenuante, o que é preponderante é a idade. Entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. O artigo 68, ele fala de como o juiz deve calcular essa pena. Então, o artigo 68 fala: a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código. Em seguida, serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes. Por último, as causas de diminuição e de aumento. No concurso de causas de aumento ou diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua, né? Então, nós vimos que o que o juiz vai fazer? Primeiramente, ele vai observar o artigo 59, aquilo que a gente já viu. Culpabilidade, motivo do crime, comportamento da vítima. Depois ele vai analisar as agravantes do artigo 61 e 62. E depois ele vai analisar as atenuantes do artigo 65 e 66. E por último, ele vai analisar os casos de aumento e diminuição de pena. E aonde estão isso? Os casos de aumento de pena, eles podem estar dentro da parte especial como dentro da parte geral. Dentro da parte geral, caso de aumento de pena, é o concurso material de crimes, o concurso formal de crimes e o crime continuado. Lá no concurso formal de crimes, fala que a pena pode ser aumentada em 1/6. É um exemplo. Na parte especial está no próprio crime. Vamos pegar aí um feminicídio. Vamos supor que o feminicídio ocorreu com a mulher grávida. A gravidez é um aumento de pena, né? Então a pena tem que ser aumentada porque o feminicídio ocorreu com a mulher grávida. Então os aumentos de pena estão previstos no crime. Vamos pegar aí, por exemplo, o furto. Aonde que existe aumento de pena no crime de furto? Se for em repouso noturno. Se o furto for à noite, tem aumento de pena, tá? Então primeiramente a gente tem que ver no crime se existe essa possibilidade também de aumentar a pena. E os casos de diminuição? Na parte geral, nós temos a tentativa. Todas as vezes que o crime for tentado, o juiz vai diminuir a pena de 1/3 ou 2/3. Na parte especial, nós também temos que ver o crime, né? Por exemplo, o homicídio. O homicídio privilegiado fala que o juiz vai poder diminuir a pena em 1/6, não é? No furto, também existe. Se o furto for um objeto de pequeno valor e o réu for primário, o juiz também pode diminuir a pena. Tá? Então, os casos de aumento e diminuição de pena estão previstos na parte especial, dentro do crime analisado e na parte geral. Agora vamos explicar a reincidência, tá? Então, a reincidência nós vimos que é uma agravante e o juiz pode agravar a pena do réu por ele ser reincidente. Então, vamos ver o que diz o artigo 63. O artigo 63 fala: verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Para efeito de reincidência, não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação. Não se consideram os crimes militares próprios e políticos. Vamos ver agora o exemplo da reincidência. Então, vamos supor que alguém comete um crime em 5 de agosto de 2015. O juiz dá a sentença em 12 de março de 2016. E em 27 de setembro de 2017, transita em julgado essa sentença condenatória. Se é o primeiro crime dessa pessoa, então o juiz o considerou aqui na sentença como primário. Primário porque é o primeiro crime, né? Primário de bons antecedentes. Então, por que ele é primário? Porque é o primeiro crime. Por que ele é de bons antecedentes? Porque não tem nada na vida pregressa dele. Agora vamos para o segundo exemplo. Vamos supor que ele comete um crime dia 23 de abril de 2016. Ou seja, ele cometeu esse crime depois da sentença, né, do outro crime. Aí ele foi julgado em 7 de dezembro de 2017 e essa sentença transitou em julgado em 2 de fevereiro de 2018.
Será que o juiz aqui, neste processo, nessa sentença, o considerou primário ou reincidente? O que diz o artigo 63? Diz que quando a pessoa comete um novo crime, ele só pode ser considerado reincidente se foi posterior ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Quando ele cometeu esse crime aqui, foi depois do trânsito em julgado? Não. Foi depois da sentença, mas não foi depois do trânsito em julgado da sentença condenatória, do crime anterior. Então, aqui ele vai ser considerado primário. Então, neste processo, nessa sentença, o juiz o considerará primário. Mas será analisado o quê? Os seus antecedentes criminais. Ele será considerado de maus antecedentes. Por que maus antecedentes? Porque ele já respondeu um processo anteriormente. Terceiro exemplo. Vamos supor que em 16 de novembro de 2017, ele cometeu um terceiro crime. Em 8 de abril de 2018, o juiz vai dar a sentença. E aí esse processo transitou em julgado em 20 de outubro de 2018. O juiz aqui o considerou primário ou reincidente nessa sentença? Então vamos ver, ele cometeu o crime em 16 de novembro de 2017. Foi antes do trânsito em julgado dessa sentença. Ah, e agora, hein? Mas foi posterior ao trânsito em julgado do primeiro crime. Então não interessa se é do primeiro crime, se é do segundo crime, se é do terceiro crime, se é do quarto crime. Basta ele cometer um crime posterior ao trânsito em julgado de qualquer outro crime, e aqui ele vai ser considerado reincidente. E o que mais o artigo 63 fala? Vamos pegar outro exemplo. Vamos supor que ele, responde esses 3 processos, cumpre essas penas, tá bom? 5 anos depois ele comete um outro crime, ou seja, em 2023, 2023, ou seja, 5 anos posterior ao último trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, aí ele foi processado, aí teve uma sentença em 25 de março de 2024 e em 7 de abril de 2024 transitou em julgado. Nessa sentença, ele foi considerado primário de bons antecedentes, primário de maus antecedentes ou reincidente? Nessa sentença aqui, com certeza ele não é primário de bons antecedentes porque ele tem todo um passado, Agora, esse crime aqui foi posterior ao trânsito em julgado dos crimes anteriores. Mas o artigo 63 fala que depois de cumprido a pena e depois de passado 5 anos do trânsito em julgado do último crime, ele volta a ser primário. Então a gente fala que ele é tecnicamente primário, tá? Então neste processo aqui, ele vai ser considerado primário de maus antecedentes. Então a reincidência, nunca se esqueçam, um cidadão ele só vai ser considerado reincidente se ele cometer um novo crime depois do trânsito em julgado de outro crime anterior.